Salve Maria, povo de Deus! Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Matheus Fernandes e hoje trazemos o tema Deus. Basicamente, Deus, será que ele existe? Será que Deus existe? Sim, vamos lá. Vamos lá. Eu vou me basear nas 5 sumas teológicas de São Tomás de Aquino, que comprovam a existência de Deus. No caso, como assim, Matheus? Vamos lá. São Tomás de Aquino criou 5 sumas teológicas e que, com inspiração em Aristóteles, que Aristóteles também criou 5 causas primeiras. No caso, Santo Agostinho cristianizou as ideias de Aristóteles. As 5 causas primeiras diziam que tudo tinha uma utilidade, tudo era criado por alguma coisa para ter uma certa utilidade. Então vamos lá. A primeira suma teológica dizia que Deus é como se fosse um motor imóvel que não se mexia e que ele era a causa primeira para que as outras coisas se mexessem. Então, no caso, Deus mexia tudo que estava ao redor dele, mexia tudo, todo o resto. E Deus não se mexia, Deus era sólido. A segunda suma teológica era que nem a primeira, porque se no caso necessitaria de alguma coisa, a coisa primeira para se mexer, para que ocorresse as outras, porque no caso não viríamos do acaso. A terceira suma teológica é basicamente o complemento das outras duas. No caso, dizendo que Deus era essencial e se caso Deus, Deus sendo essencial, ele criou o resto. Por causa se Deus não fosse essencial, nada existiria, nada seria essencial. A está dizendo que Deus é perfeito. Então, tudo que Deus cria é perfeito. Sim. Tanto que quando Deus nos criou lá no início do mundo, lá Adão e Eva, ele criou um ser perfeito, só que ele foi corrompido. Esse próprio ser que Deus criou foi corrompido. E o quinto, a quinta suma teológica, basicamente é dizendo que todos os corpos, um depende do outro. No caso, existe um equilíbrio, porque todos caminham até o mesmo local. Todos meio que todos nós somos retas e que essas retas se encontram no mesmo local, formando um ponto. No caso, ponto fixo. No caso, dizendo que tudo depende para que ocorra um certo equilíbrio. Então, para que ocorresse esse equilíbrio, necessitaria de uma inteligência, no caso Deus, no caso uma coisa superior, para que comande tudo isso, para que isso fique equilibrado. Então, essas são as 5 sumas teológicas de São Tomás de Aquino, que comprovam a existência de Deus. Agora, vamos falar quem é Deus. Já que falamos como Deus existe, agora vamos falar um pouco sobre Deus. Deus, no caso, ele sempre existiu. Há pessoas também que falam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de raiva, um Deus que matava várias pessoas. E há pessoas que dizem, o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Mas eu posso afirmar para vocês que não. O Deus, no caso Deus, ele sempre foi o mesmo. Porque se caso Deus fosse vários, no caso, em várias fases Deus fosse diferente, no caso, comprovaríamos de que Deus teria temperamento. No caso, isso é totalmente fútil para que acreditemos em Deus. Então, Deus sempre foi o mesmo. No caso, o que mudava era a interpretação do povo a Deus. E isso é bem diferente de dizer, não, Deus é diferente no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas não, eu asseguro para vocês de que Deus sempre foi o mesmo. Porque se ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, então ele não poderia mudar nesse início até o fim, ele não poderia mudar. O poder de Deus é infinito, o poder de Deus é sem fim. Deus é amor, o Pai é amor, Deus é puro amor. Deus é a origem de tudo e o fim de tudo. Engraçado, e o engraçado é que Deus ele se reduz a 2 palavras. Quando Moisés está lá no capítulo, no caso, Moisés chega lá no Monte Sinai, está lá na Bíblia, capítulo 3, versículo... Quando Moisés vai falar com Deus lá no Monte Sinai, que está lá na Bíblia, no Êxodo, capítulo 13, versículo de 13 a 14, Moisés pergunta, Moisés pergunta, quem tu és? E Deus, ele se reduz a 2 palavras, ele diz, eu sou. Aí eu fico sem entender um pouco disso, porque ele se reduz a 2 palavras, tanto que ele poderia, se glorificar tanto
No caso, Deus, nós não temos nem palavras para comparar ele à nossa pequenez, entende? Não podemos, com palavras, no caso, com palavras, não podemos com palavras dizer qual o tamanho de Deus, qual o poder de Deus, qual a grandeza de Deus, porque nós não temos noção a isso. No caso, porque tudo o que sabemos de Deus foi Ele próprio que nos revelou. No caso, o nome de Deus é um nome misterioso que em tudo causa. No caso, o nome de Deus é um nome misterioso que, em todo caso, nos dá a consciência e as riquezas contidas em seu misterioso e inefável. No caso, Deus é tão misterioso que ele não se amostra para nós. Somente Ele é, desde sempre e para sempre, Somente Ele é, desde sempre e para sempre, aquele que transcende o mundo e a história, mas que também se preocupa com o mundo e conduz a história. Ele foi quem fez o céu e a terra, e os conserva. Ele é Deus fiel e providente, sempre junto ao seu povo para salvá-lo. Ele é o Senhor que, por excelência, rico em misericórdia, sempre disposto ao perdão. Deus é o ser espiritual, transcendente, onipotente, eterno, pessoal e perfeito. Ele é a verdade e o amor. Assim, pois, a revelação se apresenta como uma nova absoluta e um dom que o homem recebe do alto e que deve aceitar com reconhecimento de ação de graça e obséquio religioso. Portanto, a revelação que não pode ser reduzida a meras expectativas humanas vai muito além. Ante a palavra de Deus que se revela, só cabe a adoração e o agradecimento. O homem cai de joelhos até o assombro de um Deus que, sendo transcendente, se faz interior. O homem cai de joelho ante ao sombro de um Deus que, sendo transcendente, se faz inferior, íntimo. No caso, como dizia Santo Agostinho, eu te procurei por todo o mundo enquanto tu estavas dentro de mim. Deus é um ser íntimo. Deus está íntimo a nós. Então Deus faz parte de nós. Sim, fazemos parte de Deus, mesmo pecando, mesmo agindo contra os mandamentos da igreja, fazemos parte de Deus. Tanto que isso fere a Ele, por isso que somos parte dele. Mais próximos de mim, que eu mesmo, que eu buscava um homem em todas as situações de sua incidência. O Criador do céu e da terra, o único Deus, que é fonte de todo ser, este único Logos Criador, esta razão criadora, ama pessoalmente o homem, mas ainda ama-o apaixonadamente e quer, por sua vez, ser amado. Por isto, esta razão criadora, que ao mesmo tempo dá à vida uma história de amor. Amor que se manifesta cheio de inesgotável fidelidade e misericórdia. É um amor que perdoa além de tudo e qualquer limite. Isso foi uma carta escrita por Papa Bento XVI, no discurso na quarta Assembleia Eclesial Nacional Italiana, e cujo eu achei no site da Canção Nova. Eu disse, tenho que ler isso. E é muito lindo como o Papa Francisco coloca Deus no seu devido lugar. Entende? Cujo também devemos fazer isso, colocar Deus no seu devido lugar. Temos um certo temor a Deus, como o povo de antigamente tinha. Um certo temor a Deus, porque eles tinham um temor a Deus. Tanto que, quando Moisés, lá na sarça ardente, ele fica espantado, porque é como diz aquela música: sou estrangeiro aqui, o céu é meu lugar, é de onde vi e para onde vou. Então, busquemos o céu. Ficamos por aqui com esse vídeo, galerinha. Eu peço para que vocês se inscrevam aí, deixem seu like e comentem lá um pouco qual seria o próximo tema que vocês acham que seria um bom tema para o próximo vídeo, ou perguntas que eu também farei em outros vídeos respondendo essas perguntas. Então é isso, um beijo, para que a graça de Maria seja a nossa força e que Deus nos acompanhe. Amém. Tchau. O que é realmente o reino de Deus? Bom, o reino de Deus é o celular que caiu e me distraiu, porque